Oi, pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para nossa meditação é: não vos conformeis com este mundo. E você tem se conformado? Se não, o que você tem feito para mudar? A palavra do Senhor em Romanos 12 fala que nós não devemos aceitar aquilo que o mundo tem estabelecido para nossas vidas. Porque para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar primeiramente e sermos renovados. E essa renovação ela começa na mente, porque para que se haja um padrão de comportamento que agrade ao Senhor é necessário que a nossa mente seja transformada. Não podemos viver o novo do Senhor, não podemos ser uma nova criatura se nós pensamos da forma velha, se nós pensamos da forma antiga, da forma que a nossa natureza antiga agia. Nós precisamos ter um padrão de pensamento que agrade ao Senhor. E é por isso que a palavra fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, porque nós sabemos que se nós pensarmos como pensávamos antigamente, nós vamos reproduzir padrões que na verdade muitas vezes agrada ao mundo, mas desagrada ao Senhor. Então essa palavra é uma palavra de advertência, uma palavra de despertamento para que a gente venha experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele sabe que é bom, aquilo que Ele sabe que vai trazer um final de paz, um final que agrade a Ele, que agrade a nós também. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Eu não posso pensar o que é ruim, eu não posso pensar o que é negativo, eu não posso pensar ou alimentar, porque os pensamentos vêm, são sugestivos, Os dardos inflamados vêm todos os dias sugerindo pensamentos, coisas que não agradam ao Senhor, mas a palavra diz que nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar isso como normal. É aquilo que vem, que a gente sabe que não convém e a gente não pode se apropriar, a gente tem que rejeitar. É que nem algo que a gente sabe que não presta, E muitas vezes a gente quer ali guardar porque a gente não quer descartar, mas a gente sabe que não tem nenhuma utilidade, a gente sabe que está estragado e a gente quer guardar porque não quer se desfazer. Então é mais ou menos isso, o pensamento sugestivo, o pensamento deste mundo, as influências que vêm deste mundo para nossas vidas não agrada ao Senhor, porque esse mundo não tem mais nada para oferecer e nós precisamos entender que quando nós morremos para Cristo, morremos na verdade para este mundo, a realidade é essa, e vivemos para Cristo, o nosso padrão de pensamento tem que ser totalmente diferente daquilo que este mundo pensa, daquilo que esse mundo estabelece. E isso tem que ser uma constância, Por quê? Porque todos os dias nós precisamos ser renovados, assim como todos os dias nós precisamos fazer uma higiene pessoal, uma higiene do nosso corpo, Da nossa casa, todos os dias a gente precisa limpar, às vezes 2, 3 vezes ao dia. E a mentalidade é assim, nós precisamos ser renovados. Não é algo que é transformado e ali fica estacionado. Todos os dias nós precisamos ser renovados, nos nossos pensamentos, É tanto que a palavra também nos adverte, nos instrui a pensar naquilo que é bom, a pensar naquilo que é puro, a pensar nas coisas que são do alto, Nós temos que ter esse padrão de pensamento, porque se nós começarmos a pensar naquilo que é ruim, naquilo que é doente, naquilo que é negativo, naquilo que deu errado, A mente humana ela é muito complexa e ela tem uma certa tendência a guardar, com muita facilidade o que é ruim. E é por isso que a palavra fala que nós precisamos ser renovados, porque todos os dias, vem coisas, vem setas, vem dardos inflamados na nossa mente, porque tudo começa aqui, Todo padrão de comportamento, tudo aquilo que nós concretizamos nesse mundo aqui começa nos nossos pensamentos e nós precisamos pedir ao Senhor para que a nossa mente seja a mente de Cristo, uma mente saudável, uma mente cheia de fé, de esperança, trazer à mente o que traz esperança, o que a palavra diz, não trazer à mente aquilo que traz dúvida, aquilo que traz receio, aquilo que traz medo,
trazer sempre pensamentos que venham nos edificar. Então a palavra do Senhor nos adverte nesse dia de hoje para nós não nos conformarmos, nós não podemos aceitar como normal. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, né, como eu costumo até citar aqui, ele foi um dos homens foi um dos apóstolos, né, foi um dos homens que foi muito usado pelo Senhor, mas teve um preço a se pagar. E ele, na verdade, brigava com ele mesmo, ele esmurrava a carne dele. Tenho certeza que ele brigava contra a sua própria natureza, aquela que muitas vezes é a mais perigosa, né? O nosso maior inimigo é a nossa própria natureza, o nosso próprio eu. E tudo isso acontece primeiramente na mente. Tem pessoas que são muito atacadas na mente e ela precisa urgentemente pedir ao Senhor para que o Senhor troque a mente dela, que tire a mente velha, que tire a mente cansada, a mente temerosa, a mente ansiosa, enfim, aquilo, né, que o sistema, né, quando eu falo sistema, é o sistema do mundo, o sistema, na verdade, que é influenciado por questões espirituais, que tenta, na verdade, destruir aquilo que o Senhor já construiu. Porque é um processo, né? Não é do dia para o outro, é o que acontece gradativamente. Mas nós precisamos decidir, a verdade é essa, para que a mente seja transformada, nós precisamos decidir, querer que ela seja transformada. Nós não podemos aceitar aquilo que a gente sabe que destrói a nossa mente, aquilo que a gente sabe que vai trazer lá na frente uma consequência. Muitas vezes, se a gente não sabe barrar ali, se a gente não pedir para o Espírito Santo trabalhar, né, naquele pensamento, ele vai gerar, na verdade, uma atitude, um comportamento que vai ser prejudicial tanto para nós como para outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos pedir constantemente, né? Nós não podemos nos conformar, não se conforme com esse mundo, não se conforme com aquilo que o padrão deste mundo te estabelece. São muitos padrões que esse mundo estabelece, é padrão de estética, é padrão de status, é padrão disso, padrão daqui, é tanto padrão que eu não sei nem definir realmente, mas não se conforme com isso, você não é obrigado a viver como esse sistema quer que você viva, sistema esse corrompido. Você é uma nova criatura, você precisa de uma mentalidade nova, precisa pedir ao Espírito Santo. Se você já decidiu entregar a sua vida ao Senhor, você precisa pedir para que o Espírito Santo trabalhe na sua mente todos os dias e você precisa se esforçar para que ela seja transformada, porque depende também muito do esforço do homem e o Espírito Santo ele trabalha conforme a nossa decisão, conforme a nossa atitude. Então é necessário a gente não nos conformar. Né, para que haja uma transformação, o primeiro passo é não se conforme, né? Reaja, mas é uma não conformação, não é de você dizer, eu não quero, eu não aceito e ficar de braços cruzados, não. Você precisa preencher a sua mente, né? A mente ela precisa ser preenchida com as coisas do alto, porque quando a mente ela está preenchida com as coisas do alto, ela não vai ter espaço para as coisas que a destrói, né? Porque tudo aqui nessa vida, né, vai passar e tudo aqui colabora para nos destruir. Então nós precisamos preencher com as coisas que são do alto, as coisas que são boas, as coisas que são puras, as coisas que são santas, as coisas que edificam, as coisas que vai, na verdade, contribuir para o nosso propósito, porque você não foi criado sem propósito. Então nós precisamos entender isso, nós somos criaturas, nós somos novas criaturas, né? E nós precisamos ter como nova criatura um novo padrão de pensamento. Como eu pensava como velha criatura, eu não posso mais pensar como nova criatura, né? Então é essa palavra que eu deixo para a nossa meditação, né? Que Deus te abençoe, que você seja transformada na mente, transformado na sua mente. Mude essa forma de pensar, mude essa forma, né, de agir, né? Porque esse padrão de pensamento ela acaba gerando comportamentos para que você experimente a boa e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. É essa palavra que eu deixo para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e até a próxima.